aqui fazendo a abertura. Meu presidente. Com a palavra, mãe André. Bom dia a todos e a todas. O meu agoio, o meu compromisso com os mais velhos e com os mais novos.
Sou mãe Andréa de Oxum, vice-presidente nacional do PDT Axé e presidente do PDT Axé do Rio Grande do Sul. Gostaria de dar as boas-vindas a esse webinário e agradecer a presença do nosso presidente nacional do PDT, o senhor Carlos Lupe, ao nosso vice-presidente nacional do PDT, o senhor Ciro Gomes, ao nosso presidente nacional do PDT Axé, Babá Marcelo Monteiro, ao presidente do PDT Axé de Viamão, Rio Grande do Sul, Babá Felipe Rodrigues, ao presidente do PDT Axé de Guarulhos, São Paulo, Tata Fernando Tomé de Oliveira. Gostaríamos também de justificar a ausência do deputado federal Túlio Gadelha, que por motivos de outros compromissos não pôde comparecer hoje, mas é um signatário e tem dedicado todo o apoio e empenho para que a Frente Parlamentar em Defesa dos Povos de Matriz Africana e a TEA Nacional cumpram sua missão de defesa e preservação cultural dos povos tradicionais de matriz africana. Por fim, agradecer ainda a presença de todas as companheiras e companheiros do PDT de todo o Brasil que estão conectados nas diversas mídias do partido e que só foi possível pelo total apoio da Central das Mídias Sociais. O tráfico de pessoas da África para o continente americano teve início em 1545, quando Martim Ferreira estabeleceu o comércio na África. Em 1550, os espanhóis fizeram das terras conquistadas na América suas colônias, o que pediu o rápido desenvolvimento do tráfico de pessoas para atender suas demandas econômicas. A partir de 1580, mercadorias da Europa eram trocadas por pessoas escravizadas em África, sequestradas de diferentes partes do continente. No processo de escravidão transatlântica, nossos ancestrais foram trazidos em tumbeiros e navios negreiros, trazendo consigo sua cultura e seus saberes. Em todo o território tradicional, incluindo os chamados terreiros ou rostas, são vivenciados valores civilizatórios e tradições, incluindo a relação com o sagrado, mas não somente. Esse reducismo das práticas tradicionais de matriz africana apenas à religião nega a real dimensão histórica e cultural dos territórios negros, constituídos no Brasil, e ainda nos coloca diante de uma armadilha, a do Estado laico, que na prática ainda está longe de ser real, mas é o quando está em risco a hegemonia cultural eurocêntrica no país. Neste momento, avaliamos que a pandemia do coronavírus se coloca como uma terceira guerra mundial, em que a arma é um vírus, um ser invisível, poderoso e com um poder de multiplicação absurda, fazendo isso a partir dos hábitos desenvolvidos, agravados pela alimentação inadequada. A fragilidade dos povos tradicionais de matriz africana, na atualidade, é multifatorial e tem como elemento central o racismo, de como funciona o Estado, as relações de poder e de quem pode prender e libertar, doar ou receber. Tudo somado ao mapa da pobreza e da injustiça social. Motivo pelo qual estamos aqui para apresentar a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Povos Tradicionais de Matriz Africana e a TEA Nacional Legislativa dos Povos Tradicionais de Matriz Africana. Gostaríamos, então, de passar a palavra para o nosso presidente nacional do PDT Axé, Babá Marcelo Monteiro. Muito bem. Bom dia a todos e a todas. É um prazer muito grande estar aqui nesse momento, né? Quero ressaltar aqui a demonstração de compromisso com a pauta deste movimento, né? Manifestada pela presença institucional da Presidência Nacional do PDT, na pessoa do Dr. Carlos Lupe, e do vice-presidente, na pessoa do senhor Ciro Gomes, né? Eu quero aqui, vou já dizer, né, agradecer também os deputados integrantes da Frente Parlamentar de Defesa dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, deputado federal Paulo Ramos, que deve estar chegando aí, se garantiu a presença, o nosso deputado Túlio Gadelha, que justificou sua ausência, mas que esteve presente no momento do protocolo da Frente Parlamentar de Defesa dos Povos Tradicionais de Matriz Africana. Ressaltamos também a relevantíssima presença da presidência da Fundação, que ainda não chegou, mas a gente acredita que se faça presente, e o presidente da Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, o senhor Manuel Dias, uma vez que, diante da conjuntura política do momento atual, face aos retrocessos, tem atuado de forma inovadora junto à iniciativa
coletiva de mais 6 fundações, no Observatório da Democracia, que unidos têm feito contraponto com o importante papel de monitorar as pautas de soberania nacional, infraestrutura, produção e inovação, dimensão social e ambiental, com expressiva atuação na questão da soberania e da democracia em nosso país. Eu quero aqui estamos aqui presentes com o Babafio, Tata Fernando e eu, somos membros do colegiado da Teia Legislativa dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, que tem como principal tarefa construir, juntamente com os demais companheiras e companheiros dos partidos do campo democrático de esquerda, quer sejam PDT, PSB, PCdoB, PT e PSOL, o seminário de reinstalação dessa frente, que está, então, previsto para acontecer dia 3 de agosto. Então, esse evento nosso é um evento que visa apresentar a frente, levar essa pauta para todo o PDT, né, para que estejamos preparados para o seminário ampliado que vai acontecer, que está previsto para acontecer dia 3 de agosto. Fico muito feliz aí em estar presente. A nossa ideia é que os senhores cumprimentassem, quero deixar à vontade, né, se quiserem fazer alguma intervenção, mas nós resolvemos agora, no apagar das luzes, apresentar primeiro a pauta, apresentar o conteúdo, para que pudéssemos dinamizar e, a partir de então, abrir aí para as suas considerações, para as suas avaliação, até nos apontar se, de repente, estamos errando em algum ponto, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado pelo aceito, né? Eu quero dizer que eu estou muito feliz de ter retornado para o PDT num momento tão importante na vida do povo brasileiro, dos povos tradicionais de matriz africana, ter aceitado o convite do nosso presidente Carlos Lupe, né, que aqui faz presente, e dizer que em um ano, nós vamos fazer um ano ainda praticamente, estamos já preparando um relatório das nossas atividades ao longo desse ano e prometemos ainda trazer muitos resultados positivos para o nosso PDT. Em nome dos nossos ancestrais, eu queria passar a palavra para o Babafio, que vai... desculpe, para a mãe Andréia. Mãe Andréia, que é a nossa mediadora. Por favor, mãe Andréia, uma palavra. Vamos passar agora a palavra ao Babá Filipe Rodrigues, que irá fazer uma breve apresentação sobre o marco conceitual dos povos tradicionais de matriz africana. Bom dia a todos e todas. A bênção dos mais velhos, a bênção dos mais novos, a bênção da nossa ancestralidade. Gostaria de cumprimentar a mesa na presença do nosso presidente nacional, Carlos Lupe, do nosso futuro presidente da República, Ciro Gomes, nossos mais velhos, em nome de Babá Marcelo Monteiro, Tata Fernando e mãe Andréia. A bênção de vocês, obrigado pela oportunidade de estarmos construindo esse processo de grande importância para o nosso povo tradicional de matriz africana, e para fazer com que todos compreendam aquilo que nós dizemos quando nós falamos em povo, né? Nós não somos apenas religiosos, nós não somos apenas macumbeiros, como a sociedade acaba implicando em nós, né? Que nós somos povos tradicionais de matriz africana. Então, vou estar iniciando aqui uma pequena apresentação para dar início a essa fala. Vamos lá. A minha parte vai ser apresentar o marco conceitual dos povos tradicionais de matriz africana, para que a gente consiga compreender aquilo que nós chamamos de povos, né? E o primeiro passo para a gente compreender isso é entender que tudo isso tem início lá no período da escravidão, lá no período onde homens e mulheres negros, negros e negras,
vieram trazidos para cá, sequestrados dessa terra-mãe. Dizer de que foram 13 milhões de seres humanos, de vidas humanas, que vieram para as Américas. E que foram não porque quiseram, né? Só no Brasil nós tivemos 5 milhões de nativos africanos que foram trazidos. E hoje nós somos cerca de 56% da população brasileira. E isso nos deixa um legado histórico, cultural, na nossa cultura brasileira imenso. Na nossa culinária, no nosso dialeto, no nosso idioma, na maneira de nos vestir, na maneira de nós vivermos. E esses homens e mulheres negros e negras trouxeram consigo todo um legado tradicional, todo um legado cultural, que foi a única coisa que lhes foi permitido trazer. Não traziam roupa, não traziam animais, não traziam nada. Apenas o seu modo de pensar, o seu modo de viver, a sua visão de mundo, que era o mais importante. E no seu coração, na sua alma, as suas deidades. Dizer de que não foram apenas escravos que vieram. Para além de escravos, eram povos. E destes povos, nós tivemos a vinda, no século XVI, da região de Angola, 70% de povos bantus. Nós tivemos no século XVII, vindos das regiões do Daomé, do Benin, 20% de povos Euefon, tradicionais, conhecidos como Jejes no Brasil. Que no século XVIII nós tivemos 10% de povo Iorubá trazido para o Brasil. E esses povos são aqueles que contribuem para o legado cultural africano que nós temos até hoje no Brasil. E por que povo? Por que não é simplesmente escravo? Porque esses povos eles tinham língua própria. Tinham o Fombé, tinham o Kibundo, o Kikongo, o próprio Iorubá. Eles tinham uma cultura peculiar, única, exclusiva, um modo de viver. Eles possuem soberania alimentar, um modo tradicional de tornar sagrado aquilo que eles se alimentam. Então, o animal é sagrado, a pedra é sagrada, a folha é sagrada para esses povos. Nós nos vestimos assim porque isso também é um marco daquilo que diz que nós somos povo. E, para além disso, valores civilizatórios, um modo de pensar, um modo de agir, um modo de se organizar. Isso tudo forma um povo. E ninguém questiona qualquer outro povo a partir da sua religiosidade. Ninguém pergunta a religiosidade de qualquer outro povo. Ninguém pergunta a religiosidade do povo indígena. Ele é apenas indígena. Guarani, Charrua e todas as outras disseminações indígenas que tem no Brasil. Ninguém pergunta a religiosidade do alemão. Ninguém pergunta a religiosidade do povo cigano. Ninguém pergunta a religiosidade do povo português. E por que os povos tradicionais de matriz africana são resumidos à sua religiosidade? Que é apenas aquilo que a sociedade eurocentrada, focada num cristianismo estrutural, nos empregou. Nos resumiu apenas a nossa religião. Nós chamamos tudo isso de povo tradicional de matriz africana. Um povo tradicional que tem uma relação com o sagrado e com a natureza, com a sua natureza, o seu biomítico cultural, que transmite o seu conhecimento, o seu pensar, a sua história através da oralidade, que possui ludicidade nas suas expressões culturais, que possui uma cosmovisão própria, uma maneira de pensar, uma maneira de enxergar o mundo, uma maneira de relacionar-se com o mundo. E também possui saberes naturais que são passados lá pela sua relação com o sagrado e pela sua transmissão de conhecimento através da oralidade e dos seus mais velhos. E tudo isso que nós chamamos de povos tradicionais, de tradição, tem um peso importante para que os seus descendentes consigam manter aquilo vivo que veio lá atrás com o seu ancestral que foi escravizado. E é só isso que nós, enquanto povos tradicionais, queremos. É o respeito àquilo que nós trazemos junto com nossos ancestrais e que nós mantivemos e que hoje em dia nós não vemos respeitado. Nós não vemos respeitado quando
uma unidade territorial tradicional, um popular terreiro, ele é invadido, ele é apedrejado, ele é rechaçado, ou quando não se constrói uma única política pública que entenda essa relação desse ser humano com a sociedade que nós vivemos. Quando a gente fala de povo tradicional no Brasil, a gente fala de 3 grupos que foram apresentados anteriormente, onde um dos grupos é o grupo Banto, da onde nós vamos ver diversas disseminações, como Angola, Cabinda, Umbanda, Jurema, Terecô, Congo. No grupo Euefon, nós temos o popular Jeje, nós temos Fon, Fante, Agni, Mari, Mina, Eué, Axante, Savalu. Dentro do grupo Yorubá, Queto, Oió, Ijexá, Efon, Nagô, Eguibá, Xambá, de Pernambuco. E isso tudo é oriundo de povos que vieram de além-mar, povos que vieram trazidos como escravos. E aí nós temos uma série de legislações internacionais a qual o Brasil é signatário e que é preciso que nós compreendamos por que foi criado e o que delas definem para que nós possamos avançar com qualidade. Então, a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho tem alguns tópicos que são muito importantes, que é o direito à autoidentificação, ou seja, não é ninguém externo que vai dizer que eu sou ou não povo tradicional iorubá. Quem vai dizer isso são meus mais velhos e eu vou me autodeclarar. Um outro ponto que é importante é a não discriminação, e isso é o que nós sofremos diuturnamente nas nossas unidades territoriais tradicionais, quando nós chegamos ao ponto de nós vermos ao longo da história do Brasil, recente, em poucos anos, crianças apenas por vestirem uma cor branca num espaço público, numa escola, e elas são apedrejadas pelos seus pares. Crianças que são ensinadas a serem preconceituosas, a serem ensinadas a serem racistas, porque isso não deixa de ser um racismo religioso, um racismo estrutural na nossa sociedade. E é contra isso também que nós lutamos. Porque não compreendem os povos tradicionais, não gostam dos povos tradicionais, porque isso é oriundo do povo preto que foi escravizado. Mas nenhum preto, nenhuma preta aqui quis vir para o Brasil de maneira voluntária, foram sequestrados. A salvaguarda dos povos, a proteção às especificidades culturais. Afinal de contas, se nós perdemos qualquer traço da nossa tradição, isso faz com que nós não nos reconheçamos mais enquanto nós mesmos. Isso dá conta da importância do que nós falamos. Também define que os governos têm que consultar e participar desses povos para a construção de políticas públicas. Afinal de contas, muitas vezes uma pequena alteração em alguma lei pode considerar uma destruição cultural, a destruição de um legado. Nós tivemos no STF há bem pouco tempo sendo votada uma lei que previa a proibição do abate animal religioso, somente nas tradições de matriz africana, quando nós não somos os únicos que matam para comer. Na verdade, toda a população carnívora do mundo mata para comer indiretamente. E nós temos aí dentro da tradição judaica o abate kosher, que é um abate religioso. Nós temos dentro da tradição muçulmana o abate halal, que é um abate religioso. Quando nós chegamos na Sexta-feira Santa e comemos vários e vários peixes, não deixa de ser um abate religioso. E porque só nós, de matriz africana, não podemos fazer aquilo que a nossa ancestralidade define como uma maneira sagrada de conviver com a natureza. Também define a Convenção 169 que a decisão de prioridade de desenvolvimento também tem que passar pelo cunho e avaliação dos povos tradicionais. E aí, como povos tradicionais, eu estendo essa questão para além dos povos tradicionais de matriz africana, inserindo índios, quilombolas, ciganos, pomeranos, ribeirinhos e tantos outros povos que são descritos lá no Decreto 6040 de 2007. Lá no Decreto 6040, nós vamos ter a definição por este governo, na época o presidente Lula, definindo lá no seu artigo 3º, inciso 1º, povos e comunidades tradicionais, grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais,
que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam os territórios e recursos naturais como condição para a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações, práticas geradas e transmitidas pela tradição. Então, lá no Decreto 6040, que se baseia também na Convenção 69, nós temos toda essa definição, onde, inclusive, a questão religiosa está inclusa nesse processo, porque a religião faz parte da tradição. É um dos pilares, mas não o único. Também dizer o quanto esses povos contribuem economicamente para essa nação. Se a gente pegar um exemplo muito simples, muito rápido, de que o meu município, Viamão, aqui no cantinho do sul do país, Rio Grande do Sul, um município que tem em torno de 5 mil casas, mas se a gente calcular por 1.000, que cada uma dessas 1.000 gaste 20 mil reais por ano para fazer suas festividades e contribuir com a alimentação da comunidade em torno dessa unidade territorial tradicional, nós teremos aí, multiplicando por cada município, com 10 municípios em cada estado, com 1.000 terreiros cada um, com 1.000 unidades territoriais tradicionais, multiplicando pelos 24 estados dessa nação, nós temos uma injeção de 4,8 bilhões na economia brasileira. Isso eu calculando bem baixo. Apenas 1.000 unidades territoriais a cada 10 municípios. Ou seja, são 10.000 por estado. Nós sabemos que temos estados aí que tem muito, muito, muito mais que isso. Como eu falei, em Viamão estima-se ter 5.000. Nós temos também a conquista dos nossos povos, da Cartilha dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, assinada em 2016 pelo então presidente, na época, Michel Temer, onde vai descrever com todos os detalhes isso. E o que nós precisamos é fazer com que essa cartilha, esse decreto, ele evolua. Ele deixe de ser apenas uma cartilha conceitual. Ele deixe apenas de ser um decreto que pode ser derrubado nesse governo de extrema-direita, intolerante e racista. Que nós consigamos elevar, a partir dessa teia nacional legislativa, a partir desse partido que tem um compromisso antirracista, isso para uma legislação federal. Com isso, eu encerro minhas palavras e gostaria de agradecer a todos e a todas. Mãe Andréia. Gostaríamos de agradecer a presença do deputado Paulo Ramos, que está conosco agora. E passamos agora a palavra ao Tata Fernando Tomé de Oliveira, que irá fazer uma breve apresentação sobre a Teia Nacional Legislativa dos Povos de Matriz Africana. Bom dia, saudações a todos, nosso presidente Carlos Lupe, nosso futuro presidente Ciro Gomes, pai Marcelo Monteiro, babá Fio, a mãe, esqueci o nome da senhora, me desculpe, mas vou pegar aqui, mãe Andréia. Quero saudar também o nosso companheiro do Movimento Axé de São Paulo, pai Robles, mandar um abraço aí, abençoe a todos e vamos lá. Deixa eu me abrir aqui. Teia. Abriu? Espera, não foi. Só um minuto. Por que não está indo? Aqui. A Teia Legislativa. Opa, volta. Teia Nacional Legislativa em Defesa dos Povos Tradicionais de Matriz Africana. O que é a Teia? A Teia é um organismo que promove a articulação do movimento social com o mandato inserido na frente parlamentar. A Teia ela tem a função de ser um organismo que coloca dois atores do movimento social em conjunto com o mandato que faz parte da frente, né? Esses atores eles ajudam a articular o movimento social dentro da fala conjunta da Teia. Dessa forma, a gente consegue solucionar, porque desde a redemocratização existiram várias frentes parlamentares, né? E um problema que muitas frentes encontram é de ter essa consonância, essa conversa com o movimento social. Então, a Teia surge para resolver essa questão.
a justificativa. A justificativa da TEIA é fomentar o diálogo entre o movimento social e a frente parlamentar e dar formação aos atores da frente. Então, os atores que fazem parte da frente, eles passam a ser formados por essa TEIA. A TEIA tem esse viés de formação dos atores, para que os atores na base consigam conversar com todo o movimento e também passar essas informações para dentro dos mandatos que fazem parte da frente parlamentar. A metodologia. A metodologia, ela tem uma atuação através de 2 representantes reconhecidos pelos povos tradicionais como representantes tradicionais e o colegiado. O colegiado é composto por 3 membros do partido e por 3 membros do movimento social, que é o FOSAM-POTMA, que é o Fórum Nacional de Segurança Alimentar dos Povos Tradicionais de Matriz Africana. Esse colegiado ele é formado por coordenações. A coordenação executiva ela faz o papel administrativo. É a coordenação executiva quem faz a ligação com o partido, com os parlamentares, com as fundações, ela que faz esse azeitamento, essa conversa, esse diálogo. É a coordenação executiva. A coordenação de formação, ela é responsável por propor e organizar palestras, plenárias, seminários e afins. E a comunicação, e a coordenação de comunicação, que é a responsável por comunicar tudo aquilo que foi decidido e que foi construído por essa TEIA. Então, essas são as coordenações que agem em conjunto dentro da TEIA. Os objetivos. Os objetivos da TEIA são a construção de audiências públicas, debater a partir dos territórios tradicionais com os povos as suas reivindicações, as políticas que estão sendo implementadas, acompanhar matérias de interesse da frente parlamentar nas comissões permanentes, propor subcomissões, comissões especiais e CPIs, fomentar o exercício de acompanhamento do ciclo orçamentário e a participação junto aos mandatos do processo na elaboração do orçamento público, elaboração de projetos de lei e estimular a construção do Plano de Desenvolvimento Sustentável dos Povos Tradicionais a nível de matriz africana, a nível estadual e municipal. Deixa eu ver. Essa é a minha fala. Agradeço a todos e passo para a próxima. André. Passamos agora a palavra ao Baba Marcelo Monteiro, que irá fazer uma breve apresentação sobre a Frente Parlamentar Nacional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana. Eu esqueci de compartilhar minha tela. Espera aí, só um instantinho. É muita... Eu escrevo, eu falo, eu penso, tudo ao mesmo tempo. Bom, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Eu acho que agora ela está. Eu quero, antes de entrar na minha fala, né, eu ia fazer uma intervenção, primeiro agradecer aí a presença do nosso companheiro Paulo Ramos, nosso deputado federal, representante aqui do Rio de Janeiro, que é, inclusive, signatário não, é o nosso segundo representando a frente parlamentar, o colegiado da frente parlamentar, que a gente vai acabar citar aqui, mas eu não poderia deixar de agradecer a presença dele aí também, e dizer que o Fernando falou nos 3 membros da coordenação, né, coordenação executiva, formação e política, por isso estão aqui presentes neste seminário o Babafio, que é o coordenador, representante, coordenador de comunicação, né, junto à TEIA, do PDT junto à TEIA, e aí quando eu falo da TEIA eu estou falando dos 5 partidos envolvidos, e o Tata Fernando, que é acho que aliás ao contrário, Tata Fernando é de comunicação,
Ibabafio é de formação, né? Vocês viram aí a dinâmica da fala do companheiro, né? E eu estou na coordenação executiva desse colegiado, tá certo? São os 3 representantes da TEIA do PDT junto à TEIA Nacional Legislativa, certo? Eu também quero aqui dizer, Lupe, eu estou aqui assistindo isso agora, mas é que é muita coisa que a gente faz, e eu estou aqui me remoendo aqui, que eu queria muito que, mas eu acredito que ele deva estar assistindo no canal do YouTube, mas eu achava que era importantíssimo que o nosso companheiro Paixão, que o movimento negro tivesse tomando conhecimento dessas ações, porque não é interesse da gente, né, atropelar as pautas do movimento negro. Na realidade, a gente entende que povo tradicional de matriz africana é todo aquele que acredita que é filho de orixá, de Nkice, de Vodum, independente da sua cor. Nem todo preto, nem todo negro é de axé, nem todo povo de axé é negro, né? Então, é importante que a gente tenha essa coisa. Eu queria muito que ele estivesse tomando conhecimento disso, até para poder estar ouvindo essa nossa fala. Somos parceiros na luta e estamos avançando pelo país afora com muita ajuda do movimento negro, da juventude socialista, do movimento de mulheres, do movimento comunitário, sindical, enfim, todos os movimentos estão nos dando muito apoio, viu, para que a gente consiga fazer a expansão do movimento axé em todo o Brasil. Quero aqui ressaltar isso. Bom, quando eu falo da frente parlamentar, eu quero dizer que essa frente tem o lançamento previsto, ela já está em funcionamento, já foi protocolado, o requerimento 2637, inclusive tem uma foto que eu quis mostrar aqui, o Túlio estava lá entregando, dando entrada, protocolando a frente. Está previsto o lançamento no dia 3 de agosto, e aí, seguido desse grande seminário, né? Assinam essa frente é mista, eu acabei não colocando ali, ela é mista, portanto, tem 4 senadores que assinam essa frente, e temos 214 deputados e deputadas federais, né? Frente composta de 5 partidos, como eu disse, o PDT, PSB, PT, PSOL e PCdoB. Agora, isso no colegiado. Cada um desses partidos tem 2 representantes. Os nossos 2 representantes é o Túlio Gadelha e Paulo Ramos, né, que eu acabei de citar e que está aqui presente conosco, né, que me deixa muito feliz. Bom, ainda nesse sentido, é importante entender o papel dessa frente parlamentar, né? O papel dela é promover o conhecimento e o valor universal dos povos tradicionais de matriz africana, conforme conta dos tratados internacionais de direitos humanos, Durban, que foi a Conferência Internacional de Combate ao Racismo, Intolerância Religiosa, Discriminação, a Convenção 69 da OIT, que foi aí citada pelo companheiro Fio, dos quais o Brasil é signatário como patrimônio da humanidade, acompanhar a tramitação de proposições legislativas no Congresso Nacional com impacto para os povos tradicionais de matriz africana. Precisamos contribuir para incorporar avanços na regulamentação e reconhecimento de direitos, preservar conquistas e se opor a iniciativas que o objetivo é a supressão dos nossos direitos. Eu estava falando aqui para o Ciro, antes da gente começar, eu estava dizendo para ele, nós conquistamos o marco conceitual de povos tradicionais. Agora precisamos conquistar um marco legal e vamos apresentar um projeto de lei que eu chamo de Estatuto dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, porque essa questão de intolerância religiosa, ela é café com leite. Nós entendemos que o que está acontecendo com o nosso país é o genocídio dos povos tradicionais de matriz africana, é o etnocídio da cultura daqueles que construíram esse país, né? Então, esse é o papel da frente,
E tem essa frente uma característica diferente, como já vocês puderam ver, a representação de organizações da sociedade civil, de movimentos sociais que vão participar do Conselho Consultivo. O que é isso? Nós temos, e aí eu quero aqui alertar, nós temos os nossos que assinaram a frente, mas esses 5 partidos assinaram a frente. Mas no pleno, que são 200 e tantos, 214, no pleno, tem gente do PSL que assinou, tem gente do PRB que assinou, tem gente de todos os outros partidos para, como sempre, conhecer e se infiltrar e minar as nossas pautas. Portanto, é preciso que nós consigamos conscientizar os nossos parlamentares e fazer com que eles encaminhem as suas autoridades tradicionais para os representá-lo, para ajudar na dinâmica. Não estou falando de cargo comissionado, não é assessoria de parlamentar, não é isso que eu estou pedindo. O que nós estamos falando da frente, claro que se isso vier, excelente, mas até é um reconhecimento do trabalho. Mas o que nós queremos é que o parlamentar tenha um acompanhamento, uma orientação das nossas pautas que eu vou aqui apresentar rapidamente para os senhores. Na coordenação colegiada, são 2 representantes de cada partido. A Érica Cocai é presidente da frente, nós não temos ainda o segundo nome, mas no PDT nós já temos os 2 nomes, Túlio Gadelha e Paulo Ramos, não poderia ser diferente, o nosso companheiro Paulo Ramos, do nosso estado, né, Ciro? Do nosso Lupe, do nosso estado, né, nos representando na frente. O PSB, nós temos o Heitor Justo, Talília Petrone, do PSOL, que também é do Rio de Janeiro, e Márcio Gerri, do PCdoB. Os outros nomes nós ainda não temos, né? A sociedade civil, ela tem a representação dos povos bantus, Jeje e Yorubá, tem a participação, a organização do CETRAB, e como foi citado pelo Tata Fernando, o Força Pótima vem fazendo um trabalho belíssimo, grande responsável aí por essa manutenção desse apoio. Temos aí, presidente Lupe, o motivo pelo qual eu fiz aquela defesa no jornal, né, só para poder relembrar, né? Nós temos aqui, para a construção disso, nós temos aqui o apoio de várias organizações do movimento negro, o MNU, Ao Negro, SEM, Fonjune, Aratrama, Monabanto, Fundação Steve B, Guanamara, enfim, foram algumas das organizações da sociedade civil que têm nos ajudado na construção não só do marco conceitual, como também na instalação da frente parlamentar, né? Na composição da frente, aqui é a lista dos nossos parlamentares que assinaram a lista. Veja bem, só quem assinou a lista. Eu vou apresentar depois os que não assinaram, mas vocês certamente agora, já só sabem. uma desculpa à parte, companheiro e amigo. Fique à vontade, pelo amor de Deus. Eu preciso ter a relação do PDT quem não assinou. Vou passar. Porque eu estou vendo muitos ali do PDT que não assinaram. Alguns que eu estou estranhando. O André Figueiredo, meu irmão, que sempre defendeu, não está aí. O Volney, o Volney está ali. O Volney está aí. O daqui do Rio de Janeiro, o Chico, D'Angelo. Eu queria só dar uma olhadinha, porque eu vou falar um a um o que está vendo, né? Nós temos essa obrigação de vanguarda. Eu gostaria de saber. Desculpe. A última lâmina, muito obrigado aí, eu tinha certeza que você ficaria incomodado com isso. Na última lâmina a gente vai ter a relação e, se for necessário, eu te entrego pessoalmente. Aliás, nós estamos lá no gestor político e essas apresentações nós vamos adicionar lá naquele sistema, né, de gestor político que a Fundação nos acrescentou, mas eu posso lhe entregar em mãos, com certeza. Temos todo o interesse. Então, tem aqui o Rio de Janeiro, Espírito Santo, a Paraíba, Damião Feliciano. Aliás, eu estive lá na Paraíba, João Pessoa, organizando o movimento,
fizemos uma foto lá com o Damião, e ele falou assim para mim, olha, eu vou apoiar o movimento Axé, porque eu sou o único negão aqui dentro do PDT e nunca fui procurado pelo movimento negro. Né? Isso fala dele, pelo amor de Deus. E eu fiquei muito feliz, porque se você veio aqui em casa tomar café, me pegou aqui de calça curta. Então, eu tenho certeza que a gente vai estar de braços dados aí. Então, Fábio Henrique, que é o Sergipe, Flávia Moraes de Goiás, Leônidas do Ceará, temos aí dois representantes nossos que assinaram a criação da frente, mas claro que podem ainda, está aberto ainda, né? Está aberto. Rio Grande do Sul, inclusive Pompeu de Matos já encaminhou os seus representantes, que é a mãe Andréia, que aqui está, e Babá Fio, são os representantes do deputado Pompeu de Matos junto à teia legislativa, né? Roraima, Minas Gerais, temos também dois que assinaram, e o Túlio e o Volney, que está conosco. Bom, aí nós fizemos aqui rapidamente, porque muitas das vezes, o presidente, eu fico muito incomodado porque as pessoas, e fui contemplado na sua fala na última reunião que nós tivemos, né? As pessoas reclamam, mas qual é a proposta? O que a gente tem para apresentar? Por que o movimento Axé é importante? Já disse aqui da importância de nós criarmos um marco legal, né? Mas se nós considerarmos que nossos parlamentares estão nas comissões, por exemplo, Comissão de Direitos Humanos, nós precisamos discutir e tratar o marco conceitual, racismo e intolerância religiosa. A Comissão de Direitos Humanos e Minorias, ela está junto, atrelada, se não me engano, pelo menos no Senado junto com a Comissão de Legislação Participativa. Então, a gente tem aí a possibilidade de trazer essa questão para dentro da Comissão, Direitos Humanos, alimentação tradicional, que foi muito bem dita pelo Bafio, a população prioritária no combate ao Covid de 2019, está aí a 11h42, o Ciro estava falando aqui, na lista, nós não temos um parlamentar do PDT representando e defendendo a questão da 1142. 1142, se não me engano, o projeto de lei que o presidente sancionou e fez cortes severos, né, que não traz nenhum benefício, não contempla não só os povos indígenas, como também os povos tradicionais de matriz africana e a minoria como um todo, né? A gente precisa colocar os nossos parlamentares nessa pauta. Eu estou passando aqui, desculpe, são informações que a gente tem. Pode ser até que Paulo possa nos ajudar e nos trazer outro dado na sua fala. Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, temos aí a dupla cidadania dos povos tradicionais de matriz africana e solo brasileiro. Nós temos dialogado com a cidade de Oió, nós temos dialogado, trouxemos ao Brasil o rei de Ifé, trouxemos ao Brasil o rei da cidade de Ifã, né? Então, há um interesse grande de que nós Marcelo, possamos... você me permite o abuso de novo de te interromper, mas pelo amor de Deus, é um prazer, presidente. As coisas vêm, eu gosto de dar praticidade. O que eu ia pedir a vocês? Eu estou adorando o que eu estou vendo. Eu acho que 90% de nós, jornalistas, pedetistas, não temos noção do peso disso. E eu queria propor a vocês, para a gente fazer uma reunião online com os meus 3 líderes, com o líder nosso da oposição, André Figueiredo, com o nosso líder de bancada, o Volney, e com o nosso líder do Senado, o Everton, comigo e vocês. Para quê? Nós precisamos objetivar isso na prática. O PDT tem que abraçar isso, porque isso é a raiz da nossa história. Então, nós precisamos fazer com que as lideranças do partido entendam o peso e a importância disso. Eu fico arrepiado, porque é nossa história, né? O trabalhismo existe, principalmente por causa do respeito à sua história.
Então, desculpa te interromper, mas eu ia pedir a vocês para a gente fazer isso semana que vem. Eu falo com eles hoje ainda, porque eu acho importantíssimo, vocês estão dando uma aula, eu estou tomando uma aula particular e queria agradecer a vocês, porque vocês estão fazendo algo importantíssimo que, infelizmente, a ignorância de alguns lhes tende. Desculpe interromper, irmão, mas senão eu fico ansioso demais. Obrigado. Presidente, você me faz, me emociona. Eu tenho que aqui que dizer para ti que eu fico emocionado mesmo com essa sua fala, porque eu vou fazer 60 anos esse ano. Eu joguei 21 anos de serviço público, que eu era funcionário público do município do Rio de Janeiro. Durante minha estadia lá, eu tive 15 cargos na Secretaria de Saúde, né? E joguei tudo isso. Tinha DAS incorporado para defender, resgatar e preservar as tradições culturais de matriz africana. Você bem sabe que eu fui ousado, né? Ousei nesse país, Ciro. Eu viajei 24 estados para constituir, contra a vontade do meu irmão Negro Gum, que ele dizia: Marcelo, para com isso, vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Mas eu andei 24 estados para constituir um partido que tivesse essa pauta como legitimidade. Portanto, hoje eu estou muito feliz com a sua fala, eu me emociono, de fato, com isso, porque percebo que o meu irmão Negro Gum estava certíssimo, eu deveria já ter voltado para cá há muito tempo, tá certo? Então, eu fico muito feliz, Luto, com essa sua colocação. Bom, na comissão, Comissão de Relações Exteriores, Defesa Nacional, nós temos aí, como eu estava falando, o intercâmbio entre as experiências internacionais de implementação da Convenção 69 da OIT no continente americano e africano. É importante que a gente, quando fale da 169, a gente diga que houve a consulta prévia que estabelecida pela Convenção, que era autodeclaratória, foi feito isso com os quilombolas, por isso o recurso entrou para esse país, grande recurso entrou para esse país, para os quilombolas, né? E a consulta prévia para povos tradicionais de matriz africana até hoje não foi realizada. É preciso que a gente faça com que a 169 seja, de fato, trabalhada. Não sei agora, com esse mandato ali, mas a gente tem rezado muito, tem pedido muito a nossos ancestrais que a gente tome conta desse país com o nosso companheiro Ciro Gomes. O reconhecimento dos povos, né, na implementação, povos tradicionais no âmbito da década internacional. Nós estamos na década internacional dos afrodescendentes e o que é que está sendo feito para nós? Cada vez mais estamos sendo ceifados aí dos nossos direitos. A Comissão de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, nós temos proposta de discussão sobre a soberania alimentar dos povos tradicionais. Como disse o Fio, nós não somos todo o nosso alimento, nós somos hoje o maior exportador de caprino, nós somos os maiores exportadores dessa galinha saudável que tem nesse país, que é utilizado por nós para o nosso alimento, que é o caprino, que é as galinhas caipiras, que utilizamos para nos alimentar, né? Como foi dito lá pelo Edio Silva, lá na defesa do Supremo Tribunal Federal, e aqui pelo Tata Fio, e nós precisamos garantir isso. Isso só vai acontecer, no meu entendimento, quando nós tivermos um estatuto dos povos, transformar, tirar de intolerância religiosa para levar para a garantia e a preservação da cultura. Direito humano, alimentação tradicional, inclusão, juntas políticas para a agricultura familiar. Somos nós que produzimos, é o nosso povo que está produzindo esse mercado. Bom, na questão do desenvolvimento urbano, a gente tem agricultura urbana e periurbana, zoneamento urbano e os territórios tradicionais, e segurança alimentar dos povos tradicionais em espaço urbano. Cultura, revitalização e valorização dos sítios históricos dos povos tradicionais de matriz africana, continente americano e africano. Solidificar o conceito de povo tradicional,
complexo dos povos tradicionais de matriz africana, é isso. Nós temos aqui, quem conhece uma comunidade terreiro, de fato, eu não estou falando de um consultório ou de uma casa, eu estou falando de uma comunidade tradicional, como o Axé Oporfonjá, por exemplo, que tem escola, tem posto de saúde, tem tudo lá dentro, né? Se nós formos falar sobre isso, nós temos ali não um terreiro, nós temos ali uma representação de um consulado, a representação consular de um povo que está disposto a fazer essa parceria com o Brasil, né? Essa relação com o Brasil. Implementação da Convenção 69, como eu já disse aqui para vocês. Muito bem. Eu estou sendo rápido para poder não ser chato. Aplicação da Lei 10.639 nos currículos universitários, povo tradicional na aplicação da lei. É preciso que o povo tradicional, que conhece das suas tradições, não estou falando de religiosidade, eu estou falando de cultura, esteja inserido nesse contexto. O fomento à pesquisa e extensão universitária voltado aos povos tradicionais de matriz africana. Eu agora, rapidamente, eu tive aqui a felicidade de ter, já não é a primeira, tem vários artigos. Abrimos a comunidade, nossa comunidade terreiro, é hoje tese de doutorado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tese de doutorado sobre saúde da população dele, tese de doutorado, uma italiana que veio fazer isso aqui e nós tivemos a felicidade de abrir as nossas portas. Criação de espaço conjunto entre academia e povos tradicionais para a formação de professores. É importante. No turismo, a partir dos povos tradicionais de matriz africana, intercâmbio entre povos banto, Euif, Yorubá e solo africano, a gente faz parte desse nosso projeto para apresentar. Para discutir, Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, tem aí território e territorialidade dos povos tradicionais de matriz africana. Nós tivemos um decreto-lei que foi apresentado pelo Luiz Alberto, era o 7447, que transformava o decreto 6040 em lei, né, e que foi arquivado justamente pela bancada ruralista e a bancada evangélica, né, por conta. E justamente porque esse decreto garantia a terra, garantia o solo, dava essa garantia. E aí, por conta disso, olha, ninguém fala mais no 7447, que a gente vai estar aqui catucando, viu, Paulo? Para que você seja essa bandeira de luta aí na frente, junto com tu e nossos parlamentares. Preservação e uso sustentáveis dos recursos naturais em território tradicional. Políticas de zoneamento ambiental na ótica dos povos tradicionais, a degradação ambiental e mercantilização em nome das práticas tradicionais de matriz africana. Isso para o desenvolvimento sustentável, né? A economia, na questão da Comissão de Trabalho, Administração e Serviços, nós temos a economia criativa dos povos tradicionais. Hoje, o mercado, no Rio de Janeiro, pelo menos, quem conhece, os mercados populares praticamente em todo o país. Eu cito aqui o Mercadão de Madureira, que nós temos 99% das lojas, nós temos evangélicos que são comerciantes dos produtos que são adquiridos do nosso povo tradicional. Ele que é o artesão, que faz todo o trabalho, 90% da mercadoria dessas lojas são artesanais. E isso é imposto, sabe Deus como é que isso acontece, né? Estão ganhando dinheiro às custas dos povos tradicionais. Então, a gente precisa discutir a economia criativa dos povos, cooperativa de produção dos povos tradicionais, a realização de consulta prévia para a implementação da Convenção 69, que eu já falei lá atrás, né? Muito bem. Aqui, meu prezado irmão presidente, Carlos Lupe, parlamentares que não assinaram por algum motivo, a gente não sabe, talvez não tenha tomado conhecimento, né? Ou falta de informação, viu? Porque eu acredito. As pessoas confundem a questão de matriz africana com a questão religiosa.
e toma conta delas a discriminação, a ignorância e a falta de respeito. Essa é a minha opinião, desculpe. O Paulo fez uma intervenção. Pode falar, Paulo. Não, só para dizer que a assinatura da frente, ainda mais com esse distanciamento social, é feita online. Muitos, claro, eu tenho certeza, não tomaram conhecimento. Que quem organiza a frente tem a ansiedade de fazer a publicação desde que alcance o número necessário de subscrições. E aí apresenta, muitos ficam de fora, mas que gostariam de participar, mas que não houve nem tempo. A frente foi apresentada sem que todos tivessem a chance de manifestar apoio. Só para esclarecer isso, que isso acontece comigo em outras frentes, acontece com outros em outras frentes, dando a impressão de que não houve interesse, mas às vezes não só o desconhecimento e o tempo. Quem apresenta a frente, preencheu o número, apresenta logo. Só para dar esse esclarecimento. Não, perfeito. Eu também tenho esse sentimento, né? É por isso a gente fez questão de citar, até para que, como a minha intenção é que esse webinário, né, chegue a todas as instâncias do PDT do Brasil, para que conheçam a importância disso e que certamente ainda há oportunidade de assinar. Obrigado, Paulo, por essa justificativa, que realmente é o que a gente pensa e que o presidente Lupe também citou. Mas o fato é que nós, mesmo assim, contamos com a atuação de bancada, especialmente para avanços de pauta como a Lei 1142, que eu aqui citei, né? Na listagem da comissão que a gente tem na defesa dessa 1142, a gente não tem uma representação do PDT. Pode ser que a minha listagem esteja desatualizada, mas é preciso que a gente conte com o apoio para derrubar, porque a gente parece que foi aprovado pelo presidente, mas vai voltar para a Câmara para análise aí dos vetos. Não é isso o trâmite, Paulo? Não é isso? Perfeitamente. Então, nós temos aí esses nossos representantes que estão por atender. Eu aqui concluo a minha fala e dizer da satisfação. Eu pensei que a gente ia demorar muito, mas os senhores ainda têm aí quase uma hora pela frente para falar. Com a palavra, mãe Andréia, que é a nossa grande mediadora. No mês da mulher latino-americana e caribenha, mulher negra latino-americana e caribenha, este movimento axé do PDT registra sua homenagem a toda a trajetória de diversas mulheres negras, na pessoa de uma ilustre filiada, que é de tradição de matriz africana. Zélia Gonzalez. Zélia Gonzalez. Lélia nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, no dia 1º de fevereiro de 1935. Filiou-se ao PDT e, por essa legenda, candidatou-se a deputada estadual, alcançando a primeira suplência no pleito realizado em 1986. Sua plataforma eleitoral reafirmou seu compromisso político com a mulher negra e com a descolonização da cultura brasileira. Retornou ao Orum em 10 de julho de 1994, para que jamais fosse esquecida a imensidão de sua trajetória e de seu legado, e nos recobre o compromisso com a nossa ancestralidade. Valeu, Lélia Gonzalez. Dando por encerrado esse webinário, vamos às considerações finais. Passamos a palavra ao presidente nacional do PDT, senhor Carlos Luque. Eu não sei se o meu companheiro e irmão Ciro tinha uma fala agora numa outra live. Se você quiser falar antes para se liberar. Eu mandei adiar, porque essa aula está sendo muito importante para mim. Muito mesmo, você não tem ideia de quanto. Tá bom, irmão. Obrigado, então.
Eu só queria, primeiro, ressaltar isso que o Ciro falou e que me emocionou durante o processo, a importância que cada um de nós tem que ter da conscientização do que significa os povos tradicionais de matrizes africanas. Porque há muita discriminação. Discriminação pela nossa origem, discriminação pela nossa luta, discriminação dos acessos a oportunidades iguais, discriminação pela nossa própria história. E poucos que se assumem. E não é só, e as pessoas têm que entender isso, e às vezes tem muitas ficam arredio, distante da gente, por causa da religiosidade. Nos julgam ignorantes, nos julgam seres de segunda categoria. E esse é um enfrentamento que acaba ficando muito forte, né? Até na minha cabeça esse enfrentamento fica muito forte. Mas é muito mais do que isso. Então, eu penso... Está congelando, hein? Cadê o Léo? Léo, socorro. Dá andamento aí, Marcelo. Se puder, passa por cima. Lupe, se estiver nos ouvindo, travou o seu, Lupe. Já ele tenta voltar, Ciro. Se eu puder ir conduzindo. Bom, eu posso pegar, então. Por gentileza, vice-presidente. Bom, eu quero abraçar todos os companheiros do PDT Axé, na nossa mãe Andréa, agradecer aí a gentileza da maestria com que está conduzindo esse seminário. Professor Marcelo, companheiro, camarada, admirável companheiro, enfim, a todos os que me ajudaram. Deixa eu ponderar aqui algumas coisas para vocês. Eu chamei de aula porque, de fato, é uma aula muito, muito fecunda para mim, porque o Brasil está vivendo um momento muito grave, muito delicado. Na minha opinião, pela primeira vez na nossa sesquicentenária história, o Brasil corre o risco de se esgarçar como nação. Aí eu procuro entender essas coisas pelas grandes aproximações e formular, enfim, mas essas grandes aproximações elas têm que ser muito amadurecidas em relação a esses diversos cortes, esses diversos ângulos em que a extremamente complexa, variada e fecunda realidade brasileira se afirma. Eu não quero ser muito complicado, eu quero explicar com mais clareza. Vejam, o Brasil, puxado pela compreensão nacional desenvolvimentista, do trabalhismo, cresceu entre os anos 30 e os anos 80 6,25% ao ano. E aí parece assim um assunto exótico a gente conversar sobre isso num contexto desse, mas eu acho fundamental e daqui a pouco eu ligo as pontas. O Brasil, de 1980 para 2010, passa a crescer 2,2% ao ano. E de 2010 para 2020, passa a crescer zero. Um país que ainda coloca 2 milhões de bebês por ano, pedindo logo para começar uma atenção materno-infantil, que já é precária no estoque, e no fluxo vai virar uma tragédia, porque, de forma golpista, usurpou-se o poder constituinte da população e se introduziu uma norma que congela os gastos públicos em termos reais, ou seja, congela a valor de hoje, por 20 anos, o gasto público. E isso está produzindo um conjunto muito grave de coisas no país. A primeira grande e grave questão é a desmoralização da política, que é a linguagem da democracia. Então, nós estamos conversando coisas aqui, quando o Marcelo, por exemplo, desenha toda a imensa pauta objetiva que tem pelas diversas frações em que se organizam as comissões do Congresso Nacional, eu vou ficando impressionado, né, com o esgarçamento e a hiperfragmentação, que é a outra consequência. Primeiro, então, a desmoralização da política, porque a população, antes da pandemia, 110 milhões de brasileiros, antes da pandemia, isso tudo piorou dramaticamente, estava ganhando R$ 413 por cabeça por mês para enfrentar todas as dificuldades da vida. R$ 413 era a renda por cabeça no Brasil antes da pandemia. E essa questão faz com que a agenda do povo exploda em frustrações. Primeiro, há um grande equívoco consumista em que o jovem cresce com uma massa de informações, né,
basicamente desorientando o jovem de que ser feliz, e olha como é importante o que vocês estão falando, as lições que vocês me deram hoje. Ser feliz hoje é quanto de uma expectativa de consumo materialista eu dou conta de acessar com a renda apertada que eu tenho. Como nós não temos renda e a oferta é infinita, nós estamos produzindo uma geração de frustrados e revoltados, e a linguagem da política se desmoraliza porque ela não responde. Ela não responde ao imaginário tradicional, educação, saúde, infraestrutura, transporte, segurança, moradia, saneamento básico, ela não responde, mas mais gravemente ela não responde a essa coisa imaterial, que é onde que eu busco ser feliz, qual é o ambiente onde eu vou procurar ser feliz. E, definitivamente, não será encontrada essa felicidade no ambiente materialista, consumista. Né? Isso, então, repõe a necessidade de uma reespiritualização da humanidade como a grande tarefa dos tempos modernos da humanidade. Mas, entre nós brasileiros, isso tomou uma dramaticidade grave. E aí, o segundo aspecto dessa realidade trágica de estagnação econômica, com pressões sociais monstruosas e frustrações de massa, é a hiperfragmentação da sociedade brasileira. E, nesse sentido, não é, é muito importante que a gente ache um caminho de sincretismo em que a análise, ou seja, o método de compreender as diversas frações da vida brasileira e seus olhares distintos, não é uma desvantagem, é uma vantagem, desde que se afirme de forma coerente na construção de um projeto em que cada grupo encontre seu lugar nesse projeto, já desde a concepção, porque não é um projeto que vai ser construído para as pessoas. Por quê? Porque tudo que está errado no Brasil, no desenho institucional, na operação real do poder, não está errado porque tinha um manual de fazer certo, os caras são tão filho da puta, desculpa, mãe Andréa, em Brasília, que vão lá e fazem tudo errado de propósito. Se fosse assim, era mais fácil. Não é, é que nós temos uma contradição grave, é que as minorias privilegiadas, e aí são eurocêntricas, de formação judaico-cristã, não é? A estética, a cozinha, a dança, enfim, os costumes, o vestuário, tudo isso é uma rivalidade pelo traço de hegemonia cultural e da axiologia, do conjunto de valores e, portanto, da institucionalidade que vai ser mais favorável ou menos favorável a esse conjunto de valores e de premissas e de interesses. Vamos ter clareza muito contundente de interesses objetivos, né, que hoje se especializam na prevalência do dinheiro sobre os valores. Né? É o valor das coisas sobre o valor dos valores espirituais. Não quero ser muito chato, mas isso eu acho necessário a gente repartir isso. Então, a construção de um projeto nacional precisa ter alguns compromissos. 2 são evidentes. Fazer o país voltar a crescer e apropriar esse crescimento para melhor distribuir a renda na sociedade mais desigual do planeta. Se estes são, de fato, os objetivos, não dá para construí-los desconsiderando as lições que vocês trouxeram à nossa reflexão hoje. Uma vez, eu estive em Benin, pessoalmente, e era uma visita oficial, cheia de protocolos, eles são muito hospitaleiros, muito cerimoniosos, mas nós visitamos uma comunidade no litoral e dali nós fizemos uma caminhada, não é? Até um portal que eles fizeram lá. E nesse portal, era o portal, tem um nome, mas era a minha sensação era que era o portal do fim do mundo. A consequência psicológica em mim, que marcou para mim definitivamente. Não é? Era ali o seguinte, era por onde os negros escravizados eram sequestrados, dissolvidos das suas famílias e embarcados num negócio que eles não conheciam, que era uma nau exótica, estranha, parecida talvez com um disco voador dos tempos presentes, né? Um disco flutuante, e iam para a linha do infinito. Não é? Ia para a linha do infinito para nunca mais. Eu não aguentei aquilo, eu saí do lado ali e desabei emocionalmente. Eu chorei como talvez há muitos anos eu não chorava, imaginando a tragédia. Isto é a fundação. Mas a renitência escravista no Brasil tem sequelas hoje, permanentes hoje. Quando você passa uma reforma trabalhista com aquela cara, isso só acontece numa sociedade onde o valor do trabalho, o valor moral do trabalho, ainda segue desrespeitado. Não é? Você pega um jovem filho da classe média brasileira, vai fazer um estágio nos Estados Unidos,
se gaba de ganhar $2, $3, varrendo a calçada do vizinho, mas aqui, se a classe média pedir para ele ir lá varrer a calçada, ele, se for, vai escondido com vergonha, porque o trabalho no Brasil não merece o respeito devido no plano geral da sociedade, porque era coisa de escravo. Nós só abolimos a escravidão na iminência do século XX. Isso é um negócio absolutamente chocante. E a força do imperialismo inglês, que não aceitava mais a assimetria competitiva do Brasil pela manipulação da escravidão, ali já chegando. E fomos canalhamente, lei do sexagenário, lei do ventre livre, lei do tráfico, etc., para ir adiando até a hora que não dava mais para enrolar. Isso tudo traz de volta aquilo que eu queria dizer, a preciosa lição que vocês me trouxeram hoje. Porque essas minhas angústias, elas muitas vezes elas esbarram numa motivação subjetiva sem racionalidade. Como é que eu entendo, do tamanho que eu entendo o problema brasileiro, e ainda tenho coragem, né, de me propor, de ajudar a resolver essa parada? Mas é porque eu estou tendo essas parcerias. Todo dia eu estou tomando uma lição, e o PDT, para mim, é finalmente, numa vida partidária trágica, o ambiente onde eu encontro luz para me instrumentalizar a ferramentaria por onde a gente pode realmente transformar o nosso país. Então, a minha homenagem é essa, é uma expressão de muita gratidão, né? A compreensão que vocês trouxeram para mim, né, da necessidade de você afirmar os valores, as virtudes, a identidade cultural, os hábitos alimentares, a adoração ao sagrado, né, enfim, a dança, o samba, os ritmos, a capoeira, tudo isso é uma forma brasileira de olhar essa questão, distinta dessa hiperfragmentação norte-americana, que acaba por apostar, né, na fragmentação em si, na diferença em si, enquanto aqui o que nós estamos construindo, viva Abdias, né? O que nós estamos construindo, viva o futuro Abdias quando morrer, porque as homenagens só vêm depois, Marcelo Monteiro, né? É o novo Abdias que está aí com essa lucidez toda. Mas sabe o quê? Afirmar uma identidade para reclamar um lugar de direito, um lugar de justiça na grande nação brasileira. Viva, 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 viva o movimento Axé do PDT. Muito obrigado por esse dia especial que vocês me deram. Muito obrigada, nosso vice-presidente. Vamos devolver a palavra ao nosso presidente nacional, Carlos Duque, para que ele continue fazendo as suas considerações. Com o senhor... Obrigado, querida. Eu peço desculpa, mas tem ondas que querem nos impedir de falar, mas a gente espera, tem calma. Eu estava lembrando, sabe, da minha avó. A minha avó é uma história muito bonita. Minha avó começou no Candomblé, lá na Bahia, com uma grande mãe de santo chamada Olga do Alaqueto. Não sei, vocês são muito jovens, não devem se lembrar. E era mais ou menos, por isso que eu quero começar lembrando dela, lembrando de uma musiquinha que ela me lembrava assim. Indataô, Curumiupanga, Indataê, Curumiupi, salve Iemanjá, a rainha do mar, salve Xangô, Caoca desse, deixa o barco passar. Deixa eu passar que eu vou em frente. Olha, ela falou, ela cantava isso para mim, minando. Olha quanto tempo tem isso. Mas, gente, o que eu acho, o Ciro tem essa capacidade da intelectualidade, da inteligência, de conseguir, com a sua cultura, com a sua formação, sintetizar o que a gente está querendo fazer. Eu penso, irmão, que o que vocês estão fazendo é resgatar a história que esse partido tenta fazer desde a sua fundação, desde que o Getúlio começa a Revolução de 1930. A nossa principal marca com o partido é o resgate da nossa própria história, né? Um povo não tem direito a um bom futuro se não resgatar a sua própria história. Ninguém sabe para onde vai se não souber de onde veio. E eu acho que essa questão que vocês colocam, os povos de matriz africana, a sua origem, o seu sofrimento, a sua cultura, a sua identidade com a nação brasileira, com a pluralidade da nação brasileira, e também a religiosidade. Porque pagamos um preço, mãe Andréa, muito alto pela religiosidade. O preço pela religiosidade é pago porque nós temos a ousadia, a coragem de afirmar a nossa origem, de afirmar a nossa história, de ter honra e orgulho de onde viemos.
né, de ter honra e orgulho de que nós somos essa semente de antepassados que nos deixaram aqui para continuar sua própria história. Então, irmãos, eu quero seguir a linha do Ciro, eu quero agradecer a vocês. Eu acho que vocês fizeram, eu também sei muito mais que vocês, ser muito mais inteligente que eu, mas eu também tive uma aula aqui, eu penso aquilo que eu falei no início, pela sensibilidade, eu trabalho muito com isso, não tenho muita cultura, mas eu tenho muita sensibilidade. Então, eu trabalho muito com essa sensibilidade de ver nessa chance que vocês estão dando uma oportunidade de a gente fazer o partido resgatar a história da sua origem, porque o trabalho foi feito para isso. O trabalho existe para defender os indefensáveis, para defender as discriminações, para defender as grandes maiorias que no Brasil até hoje são tratados como minorias, para saber de onde a gente veio. Eu repito isso toda a vida. Eu toda hora estou lembrando do Brizola como se estivesse vivo, porque gratidão não se esgota com a morte física. Gratidão é a causa, as ideias, os projetos que a gente tem. Então, amigos, eu queria agradecer, eu acho que é a mais linda palavra da língua portuguesa, a mais bela, é muito obrigado. Então, a cada companheiro e companheira, eu digo muito obrigado, porque vocês estão resgatando a história da nação brasileira, da nossa origem, de onde viemos, do que somos. E olha, o Marcelo sabe disso, alguns que me conhecem e têm, assim, eu tenho o privilégio de conversar, me faça um instrumento, né? Eu sou IBG, sou uma criança para aprender com vocês os caminhos da verdade. Eu quero ajudar seu instrumento para que a gente consiga resgatar a nossa própria história. Contem com o PDT, a nossa raiz é essa, a nossa origem é essa. O nosso futuro é saber de onde veio, de onde somos, o que somos, porque aí sim nós vamos saber para onde vamos. Obrigado, irmãos, obrigado, irmãs. Deus os ilumine, axé para você e Oxalá abra todos os nossos caminhos. Céu. Muito obrigada, presidente. Passamos a palavra agora ao deputado Paulo Ramos para as suas considerações. Por gentileza, deputado. Bom, cumprimentar a todos. Meu querido Ciro, eu não consigo competir com o Lupe. Não consigo. Mas vou cantar uma musiquinha rapidinho também. Para começar assim, vovô não quer casca de coco no terreiro, que faz lembrar o tempo do cativeiro. Então, não dá para competir com o Lupe, não. Mas vou dar um abraço para todo mundo. Lupe, meu irmão. A mãe André, Ciro, está aí com a fotografia do Brizola, né? Para demonstrar a presença da liderança trabalhista, que ainda hoje é esse elo do nosso passado com o nosso presente para construir o nosso futuro. Eu tenho que fazer referência, mãe André, pedindo a sua bênção, a Abdias Nascimento. Nós do PDT temos esse dever, porque Abdias Nascimento ainda é a maior presença na luta, na defesa de tudo de matriz africana, da cultura da matriz africana, com todos os seus livros, todas as suas pesquisas, a sua inserção no campo da cultura, Abdias e o nosso CAO, Lei CAO, na Assembleia Nacional Constituinte, racismo é crime, são avanços da nossa corrente trabalhista, que a gente tem que a presença de Abdias Nascimento no Senado da República. Então, quando eu vejo Marcelo, o Babafio, Fernando, todos, mãe André, que estão organizando Fundação Alberto Pasqualini, mandar um abraço, Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, mandar um abraço para o nosso presidente, né, que está lá em Santa Catarina, não é isso? Nos orientando, está dizendo o seguinte, como o Ciro disse bem, essa aula de hoje é aquilo que representa um compromisso entranhado. Quando o Ciro fez referência ao embarque dos negros, imagina o que é. Para um navio, obrigatoriamente embarcam sem saber para onde vão, mas a certeza de que nunca mais terão vínculo as suas origens. Nunca mais. Não é? Basta ler, para quem é baiano, né, o Navio Negreiro, do Castro Alves, é isso? Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me, Senhor Deus,
se é mentira ou se é verdade, tanto horror perante os céus. Esse horror ainda permanece hoje. A discriminação está aí. E no Brasil, nesse momento de intolerância e de ódio, nós sabemos, meu querido Marcelo, de onde vem a presença hoje do massacre dos afrodescendentes, a luta para aniquilar direitos arduamente conquistados, são as denominações pentecostais. Nós temos que dizer isso, claramente. Eles fazem isso na televisão. Eles pregam a destruição dos templos na televisão. E o governo que está aí tem esse apoio, né, que ainda se utiliza da bandeira de Israel. É preciso nominar aquilo que está acontecendo nesse momento. Que o crescimento das nominações pentecostais, esse crescimento representa um instrumento de massacre dos afrodescendentes, da sua cultura, das suas tradições. E aí eu encerro dizendo o seguinte: eu aprendi uma coisa com os mais experientes. Aprendi com o Lupe na Câmara dos Deputados, acompanho a trajetória do Ciro. Assim, nós somos tarefeiros. O mandato é uma tarefa. Quando eu vejo a pauta, a dimensão da pauta, nós temos que ter iniciativas concretas e nós somos tarefeiros. Eu não consigo elaborar o pensamento com o conhecimento profundo que vocês têm. É dizer, é isto que tem que ser feito. Vamos lá fazer. É essa a proposta. Temos que dar. Vamos fazer o estatuto. Cadê o estatuto? A gente apresenta o estatuto. É a tarefa. Porque o compromisso nós já temos. Essa vontade de consagrar a igualdade, o respeito independente de tudo, o direito que as pessoas têm, a sua fé, a professar, mas isso está na Constituição. A Constituição brasileira, a Constituição Cidadã de 88, já consagra esses princípios. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, a base de sustentação dessa luta, ela já existe, mas é preciso concretamente realizar. E é preciso dizer, e aí encerro, que esse é o dever do PDT. O projeto nacional que hoje, para nosso orgulho, nossa honra, vai sendo conduzido pelo Ciro Gomes. A afirmação de um projeto nacional. Essa é a tarefa do PDT, é a tarefa que cabe a todos nós, incluindo essa pauta. Essa pauta faz parte do projeto nacional. E hoje, quem vem entusiasmando a todos nós, entusiasmando a juventude, pelos compromissos que vai assumindo, é o nosso Ciro Gomes. Então, Ciro, a cruz é pesada, né? A cruz é pesada. Mas se cada um de nós agarrar para carregar um pedacinho e caminharmos juntos, seguramente a vitória de chegar ao poder para enfrentar essa elite. Encerro lembrando o velho Cazuza, né? A burguesia fede, a burguesia quer ficar rica. Enquanto houver burguesia, não haverá poesia. Vamos lá, vamos juntos. Lupe, meu chefe, vamos embora. Abraço, obrigado. Obrigada, deputado. Passamos agora a palavra ao Marcelo Monteiro para as suas considerações finais. Vai aqui meu som. Acho que eu ativei meu som aqui. Olha, eu confesso que vocês me fizeram me emocionar aqui por várias vezes, né? Não é fácil a gente perceber que... Eu disse numa audiência pública lá no Senado, quando nós falamos de... Eu estava lá representando o CETRAB, junto à Comissão de Direitos Humanos e Saúde, e eu disse, quando nós estávamos falando sobre o projeto de lei sobre doença falciforme, e eu estava vendo lá o senador Eduardo Morim, se eu não me engano, Eduardo, esqueça agora, lá de Aracaju, de Sergipe, e eu disse para ele assim, eu percebi que nós estávamos no caminho certo, na sua presença, senador, quando nós reivindicamos essa audiência.
porque no seu estado tem um aparelho parado há 1 ano por conta de uma briga, e ele é médico, né? Por conta de uma briga de poder, se é Estado, responsabilidade, se é do Estado ou do município, se é do Estado ou do município, deixa o aparelho lá estragando e o povo morrendo de doença falciforme. Tenho certeza que agora esse equipamento vai funcionar. Então, eu fico muito feliz, né, de ver, porque foram 21 anos de serviço público jogado fora. E quando o Ciro coloca, né, a responsabilidade dessa representação, Ciro, representar Abdias, Caol, enfim, eu digo que eu costumo dizer que eu quero viver 800 anos. E a gente só vive esse tempo todo a partir dos nossos feitos, né? E é uma responsabilidade muito grande. Eu não tenho muito saber, não. Eu sou apenas ousado e acredito que estou para dar continuidade à luta dos nossos ancestrais. E nós que acreditamos na ancestralidade, acreditamos que eles estão aqui, presente, nos ouvindo. Porque quando a gente está numa sala e a pessoa está na cozinha e a gente está falando o nome dela, ou ela escutou o nome dela, ela para prestar atenção, ou ela vem para ouvir o que a gente está falando dela. E não é diferente. A cada momento que nós citamos o nome dos nossos ancestrais, Abdias, Caol, Lélia Gonzalez, eu tenho certeza que eles estão aqui nos referendando, nos fortalecendo, dizendo vai, que eu preciso de você lá para dar continuidade à nossa história. Eu tenho, é preciso que fique claro que outro dia eu ouvi da embaixadora cultural lá da cidade de Oió, ela dizia: orixá não é religião. Orixá é a identidade de um povo. É a identidade de um povo. E hoje, o rei que mantém viva essa tradição é o descendente de Xangô. Porque você imagina, Paulo, em cima do que você colocou, sobre a questão dos neopentecostais, eles sabem aonde eles querem chegar, eles não estão brincando. O projeto ele é muito grande. Façam vocês a ideia que eu tenho um sonho de criar um vídeo, um filme, um longa, parecido com o Moisés, que era mostrar o nosso Messias, que é o Odudua. Pois imaginem os senhores que estes cristãos, estes neopentecostais, eles foram até o Messias, eles foram até o herdeiro, o descendente do Messias, o rei de Ifé, que teve aqui no Brasil em 2018, não foi a um terreiro, veio aqui, não se dispôs a discutir política, ele está preocupado com o povo dele. Ele disse: Rei dos reis eu não sou, o Rei dos reis é Jesus Cristo. Eles foram lá e evangelizaram o Messias, aquele que deveria manter viva a tradição. Então acha que esse povo está brincando? Esse povo não está de brincadeira. Ou nós ensinamos o nosso povo a identidade, a história, a cultura, a política, formamos esse povo político. Quero aqui agradecer o presidente Lupe e o presidente Manuel Dias, quando aceita a proposta de publicação da cartilha, já nos convocou para a elaboração do curso de formação, né? Fico muito feliz de povos tradicionais de matriz africana. Isso é preciso, porque senão nós vamos ter que ensinar o nosso povo a empunhar armas.
lembrar aquela foto que saiu na rede agora recentemente, nosso saudoso Brizola com uma metralhadora embaixo do braço. É isso? A gente voltar ao papel do Ogan, que era de defender os nossos terrenos e as nossas velhas mães. Ou a gente ensina o nosso povo a política, ou a gente ensina eles, ou a gente vai ter que ensiná-los a empunhar armas. E isso, nós herdamos tanta coisa da África, tanta coisa. Você falou vários exemplos, eu queria citar a arquitetura desse país, né? A questão o conceito de sociedade, a sociedade urbana, o conceito de todas essas questões, né? A própria parada de 7 de setembro, que é um evento cívico que acontece em África, como as festividades aconteciam no Quilombo dos Palmares, né? Então, nós não queremos herdar, são as guerras fratricidas que estão aí. Portanto, eu agradeço a oportunidade, agradeço ao Lodomari por ter nos iluminado e nos permitido realizar esse trabalho, essa apresentação ao PDT, com esse peso aí do presidente, do vice-presidente e do nosso representante do Rio de Janeiro, deputado Paulo Ramos. Também agradecer mãe Andréia, do Apagar das Luzes, ter aceito aí, incorporar esse seminário e trazer essa imagem belíssima do nosso saudoso Leonel Brizola, né? E agradecer o trabalho que FIO vem fazendo de formação, um trabalho fantástico, junto ao Força Pótima, junto à Frente Parlamentar, representando o Rio Grande do Sul. Nosso pré-candidato a vereador lá por Viamão, é importante dizer, viu, Lu? Nosso pré-candidato a vereador, né? E Tata Fernando também, eu acho que Tata Fernando também é pré-candidato lá para o Guarulhos. Não, né? Não. Mas vem fazendo um trabalho belíssimo lá no estado, que o nosso presidente é presidente lá também, em São Paulo, né? Aqui representado. Muito obrigado, mais uma vez, pela parceria e comprometimento. Vamos voltar aí para falar depois, presidente. Vamos marcar a nossa reunião online com as 3 lideranças que o senhor nos viabilizou. Obrigado. Axé para todos. Nós Ciro, gostaríamos de encerrar Ciro, Peraí. só uma intervençãozinha Paulo. rápida, pedindo Claro. desculpas, que é um outro tema. Eu tive uma live hoje com os engenheiros da mineração. Hoje é dia do engenheiro de Minas. E tratando da questão da mineração, dos recursos minerais, depois vou fazer um contato, eles querem fazer uma live com você. Só para dar esse Combinado, Paulo. Bom, nós Obrigado, gostaríamos de encerrar com um poema. Nós temos uns minutinhos ainda, é bem rapidinho, mas é bem reflexivo, é bem importante. Havia uma aldeia. Foi uma homenagem, só um instantinho, desculpe. Foi uma homenagem que Néia Daniel fez a Lélia Gonzalez, viu? É muito importante a gente citar isso. Vai, Andréa, por favor. Exato. Havia uma aldeia. Um dia chegou a essa aldeia uma amazona de torso estampado de esperança, montada num cavalo negro como a nossa ancestralidade. Ela, como um antigo griot, contava e contava histórias. Histórias das mulheres guerreiras, história dos núbios, de civilizações egípcias cor da noite que construíram a base da humanidade. Contava a história de Nani, no centro da América, defendendo seu povo. O que ela queria, todo o tempo, era passar para o povo da aldeia o entendimento daquilo que eles viam ao seu redor. O tempo todo, ela contava a perspicácia dos caminhos que outras tribos percorreram. Ela transmitia conhecimento. A ideia de liberdade passada por essa amazona, de torso estampado de esperança, montada em seu cavalo negro, como a nossa ancestralidade, era tanta que várias outras aldeias, tribos, estados pararam para ouvi-la e absorviam cada ideia contada por ela.
Um dia, quando a aldeia acordou, percebeu que ela havia partido. Todos ficaram perplexos, confusos. Como? Quem nos contaria outras histórias? Quem? A aldeia caiu em desânimo. Tamanha era a falta que fazia a amazona, de torso estampado de esperança, montada em seu cavalo negro como a nossa ancestralidade. De repente, as pessoas se entreolharam e compreenderam que ela precisava continuar o seu caminho. E caberia a cada um transformar a semente deixada em substância. Caberia a cada aldeia, cada tribo, cada estado que bebeu de suas ideias, difundi-las. Grande era essa tarefa, pois caberia a todas nós, tornar os homens e mulheres conscientes de sua negritude. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos e todas e desejar um excelente dia e um maravilhoso final de semana. Axé. Axé! Axé, a do pé. Axé para todos. Beleza, pessoal. Foi tudo bem, viu? Já terminou a transmissão. Fiquem à vontade. Terminou a transmissão. Parabéns aí, viu? Parabéns. Obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado. Vamos nos falar. Muito obrigado. Obrigado. Vou te ligar, Lupe. Vou te ligar. Alô, Paulo irmão. Guedes, vou te ligar. Paulo, Já está pronto, vou te mandar a cópia. Já está pronto. Paulo, vamos precisar fazer o ofício da indicação dos 2 representantes.